Bora, meu povo! Esse é o terceiro e último vídeo dessa semana e nós estamos narrando aqui em Neemias capítulo 13, a partir do versículo 6, tá bom? Se você tiver aí alguma Bíblia em ordem cronológica, basta procurar a página 1013, a parte A. Você vai encontrar assim: Neemias revisita a Babilônia. Esse é o ano 433 a.C. Na verdade, se Esdras ainda estivesse vivo aqui, seria o 15º ano de vida em Jerusalém, para Esdras. Neemias, então, diz aqui no capítulo 13, no versículo 6, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. No versículo 7, diz que voltei para Jerusalém, ele pediu ao rei permissão, né? Voltou para Jerusalém, e quando ele chegou, olha o que acontece. Isso é o ano 433 e 432. Você vê que foi a diferença de um ano aí. A história do vídeo anterior era o ano 444. Agora estamos 443. Ele vai à Babilônia. 442. Ele retorna para Jerusalém com permissão do rei. Neemias 13, versículo 7. Diz, olha o que diz quando ele chegou. Voltei para Jerusalém. E aqui soube do mal que Eliasibe, quem é Eliasibe? Já falei, o sumo sacerdote. Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias, no pátio do templo. Era uma sala grande, a sala que eu mencionei no último vídeo. Eu fiquei muito aborrecido, joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. É para aplaudir de pé, põe para fora mesmo. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus e as ofertas cereal do incenso, como estava desde o início. É muita folga de um camarada desse, rapaz. Ah, não, eu sou o sogrão aqui do sumo sacerdote. Arruma aí uma sala. Tá ali, sogro, tem uma sala ali. Não, eu quero a melhor, maior. Dá maior, eu quero a maior. Uma monita não podia nem estar em contato com o povo, não podia nem ser povo de Deus. Agora estava dentro de uma das maiores salas do templo, posando de bonzão lá dentro. É absurdo, não é, um troço desse? Ele era um oficial dos amonitas, é claro. Né? Porque na Pérsia, lá, ao leste do Eufrates, tinha gente governando, tinha gente liderando e cuidando dos interesses do rei. Ele era amonita e era um oficial do rei, lá, rei persa. Bom, é isso aí. Neemias fez um limpo aqui. No versículo 10 de Neemias 13, ele vai dizer que o dízimo foi restabelecido. Olha, gente, em questão de 2 anos aqui. 2 anos. Né? Eles fizeram um juramento diante do Senhor. Enquanto Neemias estava ali, ok. Neemias viajou. E no ano seguinte, quando Neemias volta, já estava faltando o dízimo. Não foi isso que eles tinham prometido. Veja aí o último vídeo, que eles estão falando direitinho a promessa que eles fizeram, a aliança que eles fizeram. Eles fizeram um juramento diante do Senhor. E aí, depois, fizeram tudo errado, gente. Pelo amor de Deus. Ou gente macabra, ou gente terrível. Fizeram tudo errado. Aqui, ó, o dízimo já estava faltando. Versículo 10 diz que Neemias dizendo, eu fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida. E todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Foram embora. Falta do que... não tinha como eles viverem. Ora, o dízimo não está entrando, vai sustentar como? Como é que eles vão ficar fazendo o culto? Não tinha como. E aí Neemias restabelece o dízimo, no versículo 14 de Neemias 13, ele diz, lembra-te de mim, Senhor. Olha, ele sempre faz isso, né? Ele escreve o livro dele, dizendo o que ele fez, depois ele vai pedindo a Deus, Senhor, se lembre que eu fiz isso. Senhor, se lembre que eu fiz isso. Neemias 13, versículo 11, diz que ele repreendeu os oficiais e perguntou assim, por que essa negligência com o templo de Deus? Que foi a última coisa do pacto. Nós não negligenciaremos o templo de Deus. Hipocrisia e safadeza a gente vê por aqui. Olha aí. Tá vendo? Então o Neemias convocou os levitas, os cantores e colocou cada um em seus postos novamente. Certo? No versículo 15 de Neemias 13 diz que naqueles dias ele viu em Judá alguns trabalhando nos tanques de prensar uvas, isso durante o sábado, juntando trigo, carregando em jumentos, transportando vinho, uvas, figo, todo tipo de carga.
E tudo isso era trazido para dentro de Jerusalém em pleno sábado. Eles tinham prometido que não iam violar o sábado, é um pacto deles. É a mesma coisa de alguém que, de repente, faz um pacto com seu cônjuge. Não, vou ser fiel, vou ser fiel. Na semana seguinte, está traindo. É muita safadeza, gente. Olha só, no versículo 16 diz que tinha alguns homens que eram da cidade de Tiro e Sidom, lá no norte, extremo norte, né? Lá no Líbano. Eles moravam em Jerusalém. Aí todo sábado eles faziam a feira, vendendo peixe e toda espécie de mercadoria dentro de Jerusalém, para o povo local lá. Aí Neemias repreendeu eles, repreendeu os nobres de Judá e disse: como vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Foi uma das coisas pelas quais agora o povo está nessa situação ruim aí, foi para o cativeiro e tudo, vocês não aprendem não, tipo isso, né? Versículo 19, diz assim: quando as sombras da tarde cobriam as portas de Jerusalém, às vésperas do sábado, ou seja, sexta-feira à noite, a ordem era que, eu dei ordem que se fechassem as portas, e as portas só fossem abertas quando o sábado tivesse terminado, ou seja, no pôr do sol do sábado. Bom, aí colocou alguns homens no muro lá, homem de confiança dele, para que nenhuma pessoa entrasse com carga ou carregamento lá no dia de sábado. E aí comerciantes que vinham para já estar acostumados a fazer a feirinha, ficavam lá fora do muro, dormindo lá. Neemias disse: ei, o que vocês estão fazendo aí perto do muro aí? Se afastem, saiam daí. Se vocês continuarem fazendo isso, eu vou mandar prender vocês tudinho. Aí pronto, eles pararam com esse negócio de ficar dormindo fora de Jerusalém para no dia seguinte. Não, eu vou ficar aqui guardando lugar porque ainda é sexta à noite. Mas quando for sábado à noite se abre. Não abre não, só abre no domingo de manhã. Uai, se ia passar o dia todo fechado no sábado, e a ordem, o horário de abertura era quando o sol se levanta e quando o sol se vai, tinha que estar fechada a porta, então ela deixava fechado direto, só abria no domingo de manhã. Para que ficar de sexta-noite até domingo de manhã? Tentando as pessoas, ficar perto do muro aqui, se alguém precisar de alguma coisa, pede para mim que eu vendo. Ó, safadeza medonha. Aí Neemias foi e colocou eles no lugar deles. Olha, se vocês continuarem aí, vocês vão para a cadeia. Vocês estão violando um costume nosso aqui. Já fechamos as portas para vocês estão procurando o que aí? Pronto. Aí eles sumiram de lá. Quer ver outro ponto que eles quebraram? Esmiuçaram bem quebradinho? A questão do casamento com mulheres pagãs. Neemias 13, do versículo 23 ao 29. Diz: além disso, naqueles dias eu vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod. Asdod, Ascalon, Gaza, Asdod. É gente que veio do Egito. Os filisteus já não estavam mais lá, não, sabe? Mas a faixa de Gaza, aquela região ali todinha, foi tomada por gente que veio do Egito, né? E aí eles se casaram com essas mulheres, versículo 24, diz: metade dos filhos falavam a língua de Asdod e outra língua de um dos outros povos que não sabiam falar a língua de Judá, de Judá. Eu os repreendi, invoquei maldição sobre eles, bati em alguns deles, arranquei os cabelos de outros. Eu fiz com que eles fizessem outro juramento em nome de Deus, que não iriam continuar, né, com essas, contraindo casamento com as filhas desses povos, e nem dando as filhas dele para se casarem com os filhos dele, dos outros povos. Verso 26. Não foi por causa de casamentos como este que Salomão, rei de Israel, pecou, é a pergunta dele. Ele era amado por Deus, era sábio e tudo, mas não foi por causa de casamentos como esse que ele pecou? Sim, Neemias, foi exatamente. Ele começou pecando e terminou pecando mais ainda. Porque ele começou, a mãe do Roboão era a Amonita, como esse Tobias aqui. E quando ele terminou, ele tinha 700 mulheres, fora as concubinas. Mais de 1000 mulheres. Você imagine aí o tanto de idolatria que ele trouxe para dentro de Jerusalém, né? Bom, versículo 28 diz que um dos filhos de Joiada, um dos filhos do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate. Está aí, olha aí o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Muito bem, porque o Eliasibe tinha casado com a filha do Tobias, o perseguidor.
perseguidor de Jerusalém. E o filho dele tinha casado com a filha do Sambalate. Você está vendo por que esses caras estavam se opondo tanto às coisas de Deus? Estavam enfiados lá dentro, estava lá no meio. Tinha parentesco, tinha aliança forte. A única liderança maior que tinha lá, que era os religiosos, estavam aí, tomados pelos inimigos. Neemias 13, versículo 30, diz assim: dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas. Tal. Verso 31 diz também: estabeleci regras para a provisão de lenha. Ele colocou ordem e colocou a coisa para funcionar, né? Os cultos a funcionar. Então, termina aqui a era ou a época do Antigo Testamento, vai terminar aqui agora com o profeta Malaquias. Por isso que ele aparece logo antes do livro de Mateus aí em sua Bíblia. Algumas Bíblias tinham 4 folhas branco, né? Para simbolizar o tempo, os 400 anos em que o Senhor ficou sem registro, né, de profetas anunciando a palavra de Deus antes da vinda do Messias. Bom, alguns acontecimentos aqui da época da história, né? Dessa época. 429 a.C., veja que a história do Neemias está parando aqui em 432. 429, são 3 anos para frente, nasce Platão. 424 a.C., nasce o Malaquias, que é o último profeta aqui na sequência histórica cronológica. No ano 423, no ano seguinte, o reinado de Dário II da Pérsia. E no ano 415, Neemias escreve o seu livro. No ano 405, Neemias morre aos 70 anos. A narrativa para em 432 a.C., a morte em 405 a.C. E Malaquias, ele começa a profetizar em 397 a.C. O registro das profecias do Malaquias está nesse ano. E se é isso que está aqui for a verdade, nós vemos que ele está com 27 anos quando ele começa a profetizar. Então eu quero que você leia aí o livro de Malaquias e na próxima semana a gente vai dar continuidade a essa história, se o Senhor nos permitir. Eu só preciso terminar aqui, agradecendo você que tem estado comigo desde o início e está cooperando comigo nisso aí. Por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, consiga mais uma inscrição para nós. Está perto de 1000, já temos 871 pessoas. Peça seus colegas, só assim, se inscreve no canal desse pastor aí, só para ajudar ele aí a chegar a 1000. Já facilita a minha vida, tá bom? Bom, gente, fiquem na paz do Senhor e até a semana que vem, se o Senhor assim nos permitir.